Hebreus 12, de 14 a 17. Então, Ronaldo, coloque aí Hebreus 12, de 14 a 17. Nós estamos vendo 4 conselhos. Lembram dessa palavrinha-chave? A gente trabalha muito aqui na igreja com palavrinha-chave, né? Palavrinha-chave é uma palavra orientadora. Então, se eu falo assim, olha, nós vamos estudar hoje 4 conselhos, que é o caso aqui, né? Então, a palavra conselhos é a palavra-chave no estudo. Nós chamamos essa palavrinha, em homilética, nós chamamos de palavra-chave. Ela sempre vem no plural e ela sempre é um substantivo. Sempre é um substantivo. Nunca é outra coisa. Então, por exemplo, eu posso falar assim, hoje veremos 3 qualidades. Hoje estudaremos duas verdades. Hoje veremos 3 doutrinas, 4 fatos, enfim. Essas palavrinhas todas que eu falei, nós chamamos na homilética de palavra-chave. Então aqui nós estamos vendo 4 conselhos. A palavra-chave aqui é conselhos. Nós já vimos o primeiro conselho, que está no versículo 14. Versículo 14 fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o primeiro conselho é: sigam a paz e a santificação. Claro, os conselhos têm que sair do texto. Eu não posso inventar um conselho e sair procurando base bíblica para ele, porque aí eu faço o caminho inverso, né? Eu tenho que olhar o texto e o texto tem que fornecer aquilo que eu vou falar. Então, o primeiro conselho está no versículo 14. Sigam a paz e a santificação. Os outros 3 conselhos são os conselhos metis. Quem lembra o que é isso? Metis. Não algum. Na língua grega, né? São 2 palavrinhas pequenininhas na língua grega. O me, que significa não, e o tis, que significa algum, alguma, alguém. Então, metis é não algum. Então, nós temos na sequência 3 conselhos que começam com metis. O primeiro conselho não começa com metis, né? Começa dizendo para nós perseguirmos a paz e a santificação, mas o segundo conselho já é um conselho metis. Olha como ele fala: atentando diligentemente, porque metis não algum, aí traduziu como ninguém, né? O não algum traduziu como ninguém. Atentando diligentemente, porque metis seja faltoso. Não algum faltoso. Atentem diligentemente para não algum faltoso. A gente supra o verbo em português, né? No grego não está sem verbo. A gente supra o verbo em português. Não haja. A gente coloca o haja lá, né? Para fazer sentido. Não haja ninguém faltoso. Separando-se da graça de Deus. E aí vem outro metis. Nem haja alguma, olha lá, metis, nem alguma raiz de amargura. É outro conselho metis. Não alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. É o segundo conselho metis. E o que é a raiz de amargura que nós aprendemos? A raiz de amargura que nós aprendemos é a pessoa, de acordo com Deuteronômio, é esse o texto? Deuteronômio 29, 18 e 19, define o que é raiz de amargura. Não é ficar com mágoa contra ninguém, como a gente tende a acreditar, né? Eu já li até estudos sobre isso, falando que era mágoa, e não é, né? Raiz de amargura é você nutrir no coração a ideia
de que você vai viver no pecado e vai ser feliz. Isso é raiz de amargura. Não é amargura de mágoa, é amargura de gosto amargo, veneno. É uma raiz venenosa lá no coração. A pessoa acredita, ela fala assim: eu vou viver no pecado e serei feliz. Isso é raiz de amargura. O texto fala que não há alguma raiz de amargura, né? Metis, não há alguma raiz de amargura que ela não brote e tire a nossa paz. Como assim? Porque fala vos perturbe. Perturbar aqui é o trabalho de quem procura criar uma revolta contra o governo. Isso é perturbação. É alguém que tenta criar uma revolta contra o governo. Aqui, então, no caso, seria alguém na igreja tentando criar uma revolta contra o próprio Deus. Vamos abandonar isso aqui. Vamos sair fora desse negócio de cristianismo. Vamos rejeitar isso aqui e ir embora. É alguém, é um rebelde. É um rebelde tentando se levantar contra o chefe do nosso governo, que é o próprio Cristo. Então, a pessoa que tem raiz de amargura, ela fala assim: olha, nós podemos ser felizes sem Deus. Vamos chutar todas essas doutrinas no lixo e vamos ser felizes lá fora. Ele faz isso. O texto fala que ela perturba e por meio dela, muitos podem ser contaminados. Então por isso o terceiro conselho é: não alguma raiz de amargura, porque isso pode prejudicar terrivelmente os irmãos. E já estudamos isso semana passada. E agora nós nos deparamos com o último conselho, metis. Metis, olha lá, não algum impuro. Está vendo lá? O haja não existe no grego, tá bom? O haja a gente coloca no português, porque senão fica estranho, né? Fica parecendo o índio falando, né? Não algum impuro, né? Não dá, né? Fica parecendo Tarzan falando, né? Com a Jane, né? Não algum impuro. Não, tem que ter um verbo. Tem que ter um verbinho para encaixar lá. Senão fica estranho em português. No grego não tem o verbo. Mas a gente sabe qual verbo que é. É o verbo haver. Claro, não tem outro verbo para colocar aqui. Então ficou: não haja algum impuro. Metis, e aí vem impuro ou profano. Não haja algum impuro ou profano. E aí então ele dá o exemplo de alguém que foi impuro e profano, Esaú, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Vamos então ver o versículo 16. Olha o que diz aí então, com atenção. Esse versículo nós não estudamos ainda, não vimos esse versículo ainda. Então agora vamos entender o sentido dele, porque ele está aí. Vocês devem observar que cada conselho metis é maior do que o outro. O primeiro conselho metis, ele é curtinho. Como é que começa lá mesmo? Volta. Atentando porque ninguém seja faltoso. Separe-se da graça de Deus. Acabou o conselho. O segundo conselho: nem haja alguma raiz de amargura. E ninguém seja contaminado. Acabou o segundo conselho. Um pouquinho maior. Agora o terceiro metis tem 2 versículos. Ele é um conselho mais longo, porque talvez ele queira enfatizar mais isso. Ok? Então veja aí. Nem haja algum impuro. Impuro significa o quê? Aqui, olha, impuro pode significar muitas coisas no português. No português, a palavra impuro significa qualquer coisa que traga mácula. Alguém que tem raiva do irmão, ele está nutrindo impurezas no seu coração, né? Uma pessoa que cobiça o dinheiro, o carro de alguém, é uma impureza no coração isso aí. Uma pessoa que pratica males, né? Essa pessoa é uma pessoa impura. A pessoa que fala coisas, mentiras, é uma pessoa com uma linguagem impura. Mas aqui, nesse versículo, a palavra impuro é a palavra pornos. Já ouviram essa palavra em algum lugar? De onde? A que essa palavra nos conduz? A palavra pornos. Pornografia.
O que é então pornos? É impureza de que tipo? Impureza sexual aqui. Qualquer tipo de impureza é pecado. Claro, sabemos disso. Deus é luz e não há nele treva nenhuma, não há nele impureza nenhuma. Mas aqui nesse texto, a impureza é a impureza sexual. É pornos, que não haja nenhum pornos, nenhum praticante de porneia, de pecados sexuais. Pornos é a pessoa que pratica qualquer ato sexualmente impuro, e porneia é qualquer tipo de impureza sexual. Qualquer tipo de impureza sexual que a pessoa pratique, isso é porneia. Na Bíblia, só existe um leito sem mácula. É o leito do casamento só. Fora do leito matrimonial, tudo que existe é porneia. Tudo. Para que haja pureza, para que não haja porneia, a vida sexual de uma pessoa tem que ser vivida dentro do casamento. Casamento nos padrões bíblicos, é claro. Casamento entre homem com homem não existe. Isso é piada, né? É casamento mesmo. O homem e a mulher casados, esses dois, ao terem relações, não cometem nenhum tipo de impureza sexual. Porque o leito matrimonial é o leito sem mácula. Quando fala leito matrimonial é sem mácula, não é que a cama, lá o colchão ortobom, não tem mácula, não é isso. Leito é uma figura de linguagem para se referir ao que se faz no leito. É isso. O que se faz no leito, o que é feito no leito por um casal casado é sem mácula. É isso que o texto está ensinando. Não é que o colchão ortobom do casal casado não é isso. Não é objeto, mas é a prática que é sem mácula. Então, qualquer prática fora do casamento, não interessa, mas é por amor, houve sinceridade, nós nos amamos, tudo balela de Hollywood, tudo discurso bonitinho para enfeitar a podridão. É passar uma cera, uma cera bonita numa madeira que está podre. É isso. É você maquiar um defunto. Você pegar um cadáver e pintar, passar batom, colocar um óculos bonito, passar um gel legal no cabelo para enfeitar o cadáver. Mas aquilo é um cadáver podre e aquilo lá não presta. Enfim, aqui é a mesma coisa. Qualquer prática, por mais que você tente enfeitar na sua cabeça, não, é amoroso, é algo bonito, é algo lindo que existe entre nós. Se você pratica qualquer ato sexual fora do casamento, isso é porneia, isso é impureza sexual e Deus detesta isso, Deus reprova isso. Então existe essa palavra, dê uma olhadinha para vocês verem a severidade disso. É bom enfatizar isso, porque no nosso mundo a porneia é vista como algo normal, recomendável e até virtuoso. As pessoas até consideram a porneia algo bonito, e a pessoa que pratica impureza sexual, imoralidade sexual, é uma pessoa até admirada e aplaudida. E se alguém não pratica, é um bobo, é um tolo, é uma pessoa que não tem maturidade emocional ou, enfim, qualquer outro tipo de maturidade. É isso que é pregado por aí. Agora, na Bíblia é o contrário. Na Bíblia, quem vive a porneia, quem é pornos, essa pessoa é terrivelmente julgada na Bíblia como alguém mau e merecedor de juízo. Vejam Apocalipse 21:8. Ronaldo, mostra lá Apocalipse 21:8. Apocalipse 21:8. Olha o que diz. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, abominável é praticante de coisas extremamente ofensivas. Então, aqui é um termo muito geral. É a pessoa que pratica coisas extremamente ofensivas, coisas extremamente graves, horríveis. Essa pessoa é chamada de abominável. Na sequência, aos assassinos, e aí vem
pornoi, ali. De novo, os impuros sexuais, ali. Os feiticeiros, os idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ou seja, é um pecado extremamente grave. Claro que não é só esse tipo de gente que vai para o inferno, mas é um pecado tão grave que está numa lista especial, junto com assassinos, junto com feiticeiros. É algo muito grave esse pecado, por isso está nessa lista. Vejam aí também o 22:15. Ronaldo, no mesmo livro, 22:15. 22:15. Aqui fora da Nova Jerusalém. Fora da Nova Jerusalém ficam os cães. Quem são os cães? Está vendo? Você não vai ter pet no céu. Gato vai entrar. Gato, coelho, mas cachorro não. É isso que está dizendo o texto? Claro que não. Quem são os cães? De acordo com Filipenses 3:2, é bem possível que os cães sejam os falsos mestres. Falsos mestres são considerados na literatura neotestamentária, são chamados de cães. São pessoas indesejáveis, são pessoas de quem você tem que se afastar. Por quê? Porque os judeus consideravam os gentios como cães. E se afastavam dos gentios. E não se envolviam com as práticas e doutrinas dos gentios. Então, para o judeu, quem eram os cães? Os gentios. Para o crente, quem são os cães? Os falsos mestres. Você deve se envolver com eles, você não deve adotar suas práticas e suas doutrinas. Então, eles são os cães. Nossa, pastor, eu conheço um monte de cachorro, então. Exatamente. O Brasil é um canil. O Brasil é um grande canil. Né? Não há dúvida. Cheio de falso mestre latindo o tempo todo. E a Bíblia chama de cachorro. Né? Então, veja. Fora da cidade eterna ficam os cães. Falsos mestres, vai para a casinha. Né? Os feiticeiros. E ali vem os impuros. Quem são os impuros? Pornoi. Aqueles que são praticantes de imoralidade. Os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Todos esses ficam fora da cidade santa, da Nova Jerusalém. Então é algo muito sério. Aquilo que na cabeça dos incrédulos de hoje é algo normal, fazem até piada, né? É engraçado, ridicularizam as pessoas que não vivem assim. Isso, aos olhos de Deus, é algo horrível. Imoralidade, aos olhos de Deus, é algo horrível. Não tolera isso. É sujo aos olhos de Deus. Olha só um outro texto que eu tenho falado já várias vezes aqui, mas eu vou falar de novo. 1 Tessalonicenses 4, 3-8. Muito importante esse texto aqui. Esse texto foi escrito para crentes. É um alerta para os cristãos. Não é um texto que está falando de imoralidade no meio do mundo. É um alerta, é uma admoestação dirigida a uma igreja. Olha só. 1 Tessalonicenses 4, 3... Eu vou ler até o 8. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E qual é o oposto disso? Qual é o oposto de santificação? Está lá, prostituição, né? Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Lembra que eu falei sobre essa palavra corpo? A palavra corpo no original é a palavra vaso. Então, cada um saiba possuir o próprio vaso em santificação e honra. Vaso pode ser corpo ou pode ser o cônjuge. Então, é uma figura de linguagem. E essa figura de linguagem, no Novo Testamento, ela é aplicada tanto para o corpo como para o cônjuge. A esposa é o quê? É o vaso mais frágil. Nós temos esse tesouro em vasos de barro, que somos nós. Então a palavra vaso se aplica a essas duas coisas.
Aqui Paulo pode estar pensando no corpo da pessoa ou no cônjuge da pessoa. Cada um saiba possuir o próprio corpo ou a própria esposa ou o próprio cônjuge em santificação e honra, respeito, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria, diz aí o texto, que nessa matéria ninguém ofenda, ofender é ultrapassar limites, isso é ofender. A palavra ofender tem esse sentido, ultrapassar limites, que ninguém ofenda nem defraude seu irmão. Defraudar é tirar proveito. Então, que ninguém passe limites e ninguém tire proveito do seu irmão. Que pode acontecer isso numa igreja. Imoralidade entre os crentes. E Paulo então se levanta contra isso. E olha o que ele diz: porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, falando para crentes. Ele pesa a mão sobre os crentes que vivem assim. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza sexual, aqui, e sim para a santificação. De Sarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem. Rejeita quem? Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então é algo muito sério isso no cristianismo. Por isso a igreja não pode tolerar imoralidade no seu seio, no seu meio, no seu bojo. Não pode tolerar isso. Se acontecer de alguém cair nesse pecado, e nós soubermos, e a pessoa se arrepender, nós temos que admoestá-la e acolhê-la. Mas se ela não se arrepende e vive assim, a igreja tem que expulsar essa pessoa. Porque um pouco de fermento faz o quê? Levéia da massa toda. Então, em face de pecados desse tipo, a igreja deve admoestar. Se a pessoa se arrepender e dizer, olha, eu falhei, eu quero restaurar, preciso de ajuda, restauração, ela será acolhida, tratada, aconselhada, consolada e restaurada. Mas se ela continua a viver desse jeito, aí a igreja não tem o que fazer, não. Aí, depois de 3 admoestações, diz a Bíblia, né? Depois de 3 admoestações continua rebelde, aí não. Aí tem que preservar a igreja e expulsar a pessoa. É muito grave isso. Mas são orientações da Bíblia, né? São orientações da palavra de Deus. Muito bem, então isso é o pornos. Então volta lá, no versículo 16, não haja ninguém pornos, nem, o que tem aí? Nem profano. Profano. Aqui profano, onde é que está? Onde é que está o versículo 15? Ali embaixo, 16. Nem haja algum impuro ou profano. Profano, a palavra que aparece aqui já ela não tem muita relação com o português. Pornos tem, né? Fala porno, você lembra de pornografia, pornográfico, essas coisas, né? Porneia, a gente sabe o que significa isso. Agora, a palavra que aparece aqui na língua grega é a palavra que não tem nada a ver com nossa língua. É a palavra bébelos. Bébelos é alguém que não tem interesse em coisas espirituais. É alguém mundano. É uma pessoa mundana. Ela não tem interesse nenhum nas coisas espirituais. Nada. Então é claro que uma pessoa assim, ela vai apostatar. Qual é o maior perigo que o autor de Hebreus tem em mente sempre? Apostasia. Ele sabe que o homem que é voltado para a imoralidade, ele vai permanecer entre os santos? Não, ele está a um passo da apostasia. Assim como o bébelos. O bébelos não tem interesse em assuntos celestiais. Ele não quer saber disso aí. A gente nem entende por que ele está na igreja. Por que ele está na igreja? A gente não entende. Talvez ele tenha outros interesses ali, não sei. Talvez ele queira tirar alguma vantagem de alguém, não sabemos por quê. Mas as igrejas às vezes têm pessoas assim, bébelos. Pessoas que são mundanas, pessoas que são profanas, pessoas que não têm interesse nenhum em coisas espirituais. A vida da pessoa não tem nada que ver com o ensino da palavra de Deus. Ela ouve a palavra de Deus, aquilo para ela é cansativo, é enjoativo, ela tem até raiva daquilo. Não tem nada que ver com ela.
o modelo de vida cristão, o pensamento cristão, os valores cristãos, aquilo para ela não faz nem sentido. Ela não gosta daquilo, não quer aquilo. É o bébelos, ele é assim. E o autor aqui de Hebreus fala, não haja entre vocês pessoas assim. Porque pessoas assim, elas são influências ruins. Pessoas assim, elas próprias vão apostatar e podem influenciar outros a fazer isso. Esse é o grande perigo. E aí vem o exemplo, né? Como foi Esaú. E aí a prova disso qual foi? Ele, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Então aqui, ele fala o seguinte, olha, o que Esaú fez foi jogar no lixo algo extremamente valioso por um prazer temporário. É o que o apóstata faz. Não é isso que o apóstata faz? Ele joga no lixo algo extremamente valioso, aqui no caso, era o direito de primogenitura que envolvia herdar a bênção de Deus. Ele desprezou isso, ou seja, ele foi bébelos. Ele não teve consideração por coisas espirituais. Ele rejeitou a primogenitura e, consequentemente, a bênção também. Por quê? Porque ele queria um prazer temporário. Comer, encher a barriga. Vocês devem se lembrar, a história está em Gênesis 25, a partir do versículo 27. Não dá tempo da gente ler tudo agora. Gênesis 25, de 27 a 34. Mas essa história esse texto mostra que ele chegou do campo com fome. E Jacó tinha feito um guisado vermelho. E ele chegando do campo, ele falou, me dá um pouco disso. E aí Jacó falou, eu te dou se você me vender o seu direito de primogenitura. Ele falou assim, de que me vale o direito de primogenitura? Eu estou morrendo de fome. Eu vou morrer? Ah, morrer nada. Você aguenta um pouquinho mais, chegar em casa para comer? Mas ele queria um prazer imediato. E ele então jogou no lixo a bênção de Deus, a primogenitura que envolvia a bênção de Deus, jogou tudo no lixo, por um prazer temporário. Então, nós não sabemos por que o autor de Hebreus chama ele de pornos. Ele tinha lá um envolvimento com as mulheres lá que ele casou, que eram mulheres da terra, que eram mulheres ruins. Agora, nós não sabemos como que era a vida dele fora do casamento, ou antes do casamento, não tem nada na Bíblia sobre isso. O autor de Hebreus chama ele de pornos. Ou talvez, como foi Esaú, talvez seja uma expressão que só se refira a bébelos. Não haja entre vocês nenhum pornos e também não haja nenhum bébelos como Esaú. Pode ser que bébelos seja Esaú esteja ligado somente a bébelos. Alguém mundano, que desprezou o que é sagrado, que desprezou o que é precioso aos olhos de Deus, por um prazer temporário. Porque esse tipo de postura é a postura do apóstata. O apóstata faz o quê? Ele chuta fora a bênção de Deus, ele chuta fora a primogenitura espiritual por um repasto, por um pouco de lentilha, um prazer temporário. E depois, as consequências irremediáveis vêm e não há como voltar atrás mais. É muito triste isso aí. Então esse é o sentido desses dois versículos aqui. O pano de fundo é a apostasia. Não sejam como Esaú, valorizando coisas temporárias e desprezando coisas espirituais e eternas, porque isso é próprio de quem abandona a fé. Vocês vão abandonar a fé se fizerem isso. Tudo bem até aqui? Só eu estou falando, né? Tem que acabar hoje isso aqui, né? Hoje tem que acabar esse versículo, esse trechinho aqui hoje. Tudo bem? Entenderam tudo até agora? Tem que entender tudo porque agora vai entrar uma parte que eu tenho que explicar melhor. Todo mundo entendeu? Tá? Então, metis. Então, olha, sejam superintendentes, sejam episcopos, como falo no começo. Vocês têm que atentar diligentemente, vocês têm que ser episcopos, observando para que não haja alguém assim na igreja. E se houver, vocês admoestarem essa pessoa. Se há alguém na igreja que é pornos e bébelos, vocês devem detectar essa pessoa e devem admoestá-la, devem supervisionar os irmãos,
para que não haja ninguém, metis, ninguém assim no nosso meio. Ok? Temos que ficar atentos, né? Isso não é ser radical, não, viu? Na Bíblia é assim mesmo. O mundo fala que se eu agir assim, se acontecer alguma imoralidade na igreja, né? Algum namoro que passa dos limites, né? Alguma coisa assim, e nós admoestarmos essas pessoas, vão dizer assim lá fora, aquela igreja é radical, são hipócritas, né? É um puritanismo hipócrita. Esses caras vivem no século XII, o que eles fazem lá é problema deles, ninguém tem que se meter, os irmãos não têm que se meter, a igreja tem que se meter nisso. Essa é a mentalidade do mundo lá fora. Na Bíblia, pode espernear. Na Bíblia não é assim. Na Bíblia o texto fala que nós temos que ser todos nós superintendentes dos irmãos. O texto começa dizendo isso, atentando diligentemente, todos os crentes. E aí é o verbo episcopel, supervisão, supervisionar. Cada crente supervisionando, para que não haja ninguém assim. Essa é a igreja bíblica. O mundo pode espernear, gritar, berrar. Nós não temos a opinião do mundo. Irmãos, a opinião do mundo para nós, sabe quanto ela vale? Quem acha que vale 5? Levanta a mão. Quem acha que vale 2? Quem acha que vale 0? É isso aí, 0. A opinião do mundo para nós não vale absolutamente nada. O que o mundo acha, deixa de achar, para nós isso aí. Eu tenho meus fundamentos muito bem estabelecidos. Eu tenho meus fundamentos estabelecidos numa palavra que não passa. A palavra que é eterna e que saiu da boca do Criador do universo, que é santo, justo e glorioso. A minha opinião está firmada nisso, não em pareceres de pessoas sujas, não em pareceres de gente morta espiritualmente, não em pareceres de pecadores inveterados, de pessoas que são o ápice de todo tipo de sujidade. Não é aí que as minhas convicções, não é na opinião dessas pessoas que as minhas convicções estão baseadas, e nem devem estar. Minhas opiniões devem estar baseadas, minhas convicções baseadas na palavra de Deus. E ela diz isso, é assim que será. Ah, então você é radical, chame do que quiser. Crie quantas etiquetas você quiser, eu não me importo. Crie quantas quiser. Isso para mim não faz diferença. O que você acha, deixa de pensar. Você falando e um gato miando, isso é a mesma coisa. O gato é até mais legal do que você falando. Merece mais respeito o gato miando do que você falando. Porque o gato pelo menos não mia nenhuma mentira, né? Você só vai falar mentira e isso vai incomodar mais do que o gato. Ok, muito bem. Agora então, vamos ver o 17. Olha aqui o que aconteceu. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, olha lá, ele chutou fora a bênção por causa do pratinho de lentilha lá, né? Eu nem sei se é gostoso lentilha, é bom isso, não sei. Deve ser horrível isso aí, né? Mas chutou fora por causa de bobagem, né? Enfim. Mas tudo bem, se fosse não, uma picanha, né, e tal, né, mas lentilha, né, brincadeira, né? Mas enfim, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Vocês lembram da história? A história está no capítulo 27 de Gênesis, podem ler depois em casa, capítulo 27, versículo 38. Querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Ele chegou para o seu pai e disse: pai, eu vim aqui, eu sou seu filho Esaú, eu vim aqui para receber a bênção. Ele disse: filho, eu já dei a bênção para Jacó, ele me enganou, e eu dei a bênção para Jacó. Eu falei assim: mas pai, me dá alguma bênção aí? Ele falou: não sobrou nada. Eu abençoei ele com tudo, tudo. Todas as bênçãos que alguém pode receber, eu passei para ele. Não sobrou nada para você. Eu falei assim: mas e agora? O que você tem para dizer para mim? Nada. O que eu vou dizer para você é que você vai morar em lugares ermos, onde não chove. É o que eu vou dizer para você. É isso. Não tem mais nada. E a Bíblia fala que Esaú, ele levantou a voz e chorou. Ele disse: abençoa-me de alguma forma, meu pai. E levantando a voz, chorou. Aquele homem zarrão, caçador, né? Mão Diz que ele era meio vermelho, meio ruivo, né? Vermelho.
Por isso se chamava Edom, que Dan, no hebraico, é vermelho. Ele era cabeludo, né? E ruivo. Então aquele baitomão caçador lá berrando, chorando. Faz o L. Fazer o quê? Chora, não tem jeito. Vai fazer o quê? Paciência. Então, engole o choro e bola para frente. Você vendeu. Você vendeu a bênção. Lamento muito. Deus dirigiu de tal forma, por Jacó, ele até queria abençoar Esaú. Mas Deus agiu de tal forma ali, usando aquelas estratagemas de Rebeca, e a bênção foi para quem era para ele mesmo, que era Jacó, que era agora o herdeiro, o primogênito. E aí o texto fala, ele foi rejeitado, Jacó disse, não posso desfazer o que eu fiz, pois não achou lugar de arrependimento. Então é essa frasezinha aqui que a gente não consegue entender muito bem, porque é uma frasezinha complexa, né? Ela é intrigante. Como assim? O que significa isso? Não achou lugar de arrependimento. Então, a primeira ideia que nos vem à mente, a coisa mais normal que vem, é que ele não conseguiu se arrepender. Ele não conseguiu ocupar o lugar de alguém realmente arrependido. E aí vem as explicações. Não, ele não estava arrependido, ele estava com remorso. Que eu nunca soube direito qual é a diferença entre arrependimento e remorso. Mas os cristãos fazem essas distinções aí no coração das pessoas. Eu não sei como é que analisa isso. Não sei. Eu realmente não sei. Como é que é isso? Como é que eu sei a diferença de arrependimento e remorso? Deve ter alguma, né? Mas a Bíblia não fala sobre esse assunto. Eu falo sobre arrepender ou não se arrepender. E pelo que a gente vê aqui, na história de Esaú, ele se arrependeu. No sentido de ele estar com o coração pesado, percebendo que realmente aquilo que ele tinha feito trouxe consequências. E ele ali desesperado, com lágrimas, chorando, e não pode mudar nada. Então o que significa isso? Não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ou seja, eu quero me arrepender e chorando, eu quero me arrepender, mas eu não consigo, e chorando. Não é isso, é isso. Eu quero me arrepender, mas eu não consigo, e chora, e não consegue se arrepender. É isso? Não é isso. Não é isso que significa essa expressão. Então, qual é o sentido disso? É interessante aqui, porque isso tem a ver com a questão da apostasia, muitas vezes, né? Olha só, ali a expressão não achou lugar de arrependimento é assim, ó. Ele não achou uma base, a palavra topos, pode significar base, fundamento. Ele não achou uma base, ele não achou chão, lugar, né? Não achou chão, não achou base, não achou fundamento para a mudança de mente. Arrependimento, a metanoia. Então ele não achou fundamento para a mudança de mente de quem? Do pai dele. Entenderam isso? Ele não conseguiu encontrar uma base para mudar a mente do pai dele. Então ele está dizendo assim, ele foi rejeitado porque ele não encontrou um fundamento para mudar a cabeça de Isaac. Ou seja, ele buscou isso com lágrimas, ele tentou fundamentar o seu pedido com lágrimas, mas deu certo? Não. Qual foi a resposta do pai? Não há nada que eu possa fazer. Mas pai, tem que haver um jeito. Pai, você tem que mudar a sua cabeça, você tem que reavaliar. Não há o que eu possa fazer. Acabou, a casa caiu, não tem como eu mudar minha cabeça. Eu não tenho base, não tenho fundamento para... Eu abençoei já, está abençoado. O que eu abençoei, está abençoado. Não há como voltar atrás, não tem jeito. Não há base, não há fundamento para a alteração daquilo que eu fiz. Não tem jeito. E ele tentou, com lágrimas, reverter a situação, mas não conseguiu. Então, o que o autor de Hebreus está falando aqui? O que isso tem a ver com a gente?
tem a ver com a gente o seguinte: olha, alguém impuro e profano pode fazer coisas que gerem consequências irreversíveis. A pessoa pode ser perdoada? Pode ou não pode? Pode. Para qual pecado não existe perdão? A Bíblia fala lá, blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Que é um pecado que não dá para cometer mais hoje. Não tem como cometer esse pecado hoje mais. Porque para cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo, era necessário que Jesus estivesse presente aqui agora, fisicamente. E ele fizesse uma obra grandiosa e nós acusássemos ele de estar com demônio. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque tudo que Jesus fazia era movido pelo Espírito Santo. Então, imagine, Jesus está aqui. Ele realiza uma obra grandiosa, um milagre, uma cura ou uma expulsão de demônios. E eu falo assim: você fez isso porque você está com demônio no seu corpo. Isso que eu falei, diante do próprio Cristo encarnado, realizando um milagre assim, isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus falou o seguinte: olha, vocês fizeram isso? Fizemos. Para esse pecado não tem perdão. Não há perdão para isso. Esqueçam. Acabou. Então não dá para cometer esse pecado hoje mais. Porque Jesus não está aqui. Não tem como você fazer isso mais. É um pecado, é como o pecado lá do Éden. Não tem como você desobedecer a ordem do fruto. Porque não tem mais fruto nenhum. A gente nem sabe que fruto que era. Então não tem mais como cometer aquele pecado. E esse pecado aí, da blasfêmia contra o Espírito Santo, também não tem como cometer mais. Graças a Deus. Senão, meu Deus do céu. Já falaram que isso, blasfêmia contra o Espírito Santo é rejeitar o Evangelho. Se for isso, todo mundo aqui já rejeitou um dia. Ué. Aí não tem perdão para mais ninguém. Então não é isso. Blasfêmia contra o Espírito Santo está dentro de um contexto específico que mostra que o pecado é esse que eu falei. Agora, tirando isso aí, né, que nem dá mais. Que outro pecado não tem perdão? Não existe. O Senhor perdoa tudo. Agora, consequências do pecado, muitas vezes, são irreversíveis. E pior, o texto aqui fala que essas consequências dolorosas, irreversíveis, podem fazer eu chorar muito. Esse choro vai mudar alguma coisa? O que diz o texto aqui? Chore quanto quiser. É irreversível. Não tem jeito. O que você fez, sendo impuro e profano, o que você fez, movido por esse coração sujo e mundano, o que você fez, Deus até perdoa. Mas as consequências disso podem ser irreversíveis e vão fazer você chorar muito. E esse choro não vai dar resultado nenhum. Então o autor de Hebreus está fazendo o que aqui com a gente? Colocando o quê? Medo na gente. Nossa, mas o autor de Hebreus é ruim, né? Ele põe medo na gente. O objetivo é isso. É errado isso? Não é legal um evangelho mais cor-de-rosinha assim? Jesus te ama. Dos Teletubbies. Dos ursinhos carinhosos. Não é mais legal? É legal. E existe, né? Jesus me ama, eu sei. Mas o amor de Jesus por mim não é o amor dos ursinhos carinhosos. Não é não. É o amor de Deus. É o amor perfeito. É o amor que pune. É o amor que pesa a sua mão. É o amor mesclado de justiça e severidade muitas vezes. É o amor puro e maduro. É o supremo amor. Ele é assim. Não é o amor da novelinha. Não é o amor do Carrossel. Ali, Carrossel, tem essa novela, não tem? Tem Carrossel? Tinha, não sei. Né? Não é o amor da menininha bonitinha. Não é assim. É um amor maduro. É um amor robusto. É um amor verdadeiro. E esse amor é assim. É um amor que diz, olha, eu amo você. Amo muito você. Como Isaac amava Esaú. Mas, se você for impuro e profano, isso poderá trazer sobre a sua vida consequências desastrosas. E essas consequências podem ser irreversíveis para o resto da sua vida. E você vai chorar quanto quiser. Essas lágrimas não vão resolver nada.
você vai continuar amargando os resultados que você fez. É isso aí. Essa é a Bíblia como ela é. Esse é o cristianismo como ele é. Ele é assim. Ele é lindo, lindo, mas ele alerta para perigo, sim. Então o autor de Hebreus fala, não, olha, não alguém, mete isso, ninguém seja assim, porque isso tem um custo alto, irreversível, não tem como desfazer isso aí. Então, procurem se policiar mutuamente, para que não haja ninguém que corra esse risco terrível. O que vocês acham desses 4 conselhos? Hã? São bons, né? Precisamos deles? O que vocês acham? Precisamos. Se eles não existirem, a gente perde o temor a Deus. O que é o temor de Deus? O temor de Deus é essa reverência que temos para com Ele, e temendo, sabendo que Ele é justo e pode pesar sua mão sobre nós. Esse temor, ele é alimentado por textos assim. Isso aqui não faz mal para a gente. Isso aqui não cria trauma nenhum, não. Ninguém fica, eu tenho que fazer uma terapia. Não. É bobagem, é tolice. Isso aqui faz bem para nós. Isso aqui nos faz amadurecer. Isso aqui nos faz andar com cuidado. Isso aqui protege o jovem para o resto da vida. Para o resto da vida. Os jovens, eles têm nisso aqui um escudo. Eles podem atravessar toda a juventude. Toda a juventude, eles podem atravessar com isso aqui como escudo e chegar do outro lado, na fase da velhice, e dizer, olha, eu cheguei até aqui bem, feliz, contente, eu louvo a Deus por tudo que eu vivi, porque a palavra de Deus me protegeu. Me protegeu. Ela foi lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ela me guardou. De que modo pode o jovem manter puro o seu caminho? Observando conforme a sua palavra, diz Provérbios. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu fiz isso na minha juventude, e Ele me protegeu. Eu cheguei na velhice, agora eu fui moço, agora sou velho. Cheguei na velhice, e eu olho agora para trás e eu digo, valeu a pena. Graças a Deus, estou bem. Tive uma trajetória tranquila e feliz, porque a palavra de Deus me protegeu, foi um escudo ao meu redor. Então isso aqui é um escudo para os jovens. Isso aqui é um escudo para todos nós aqui. Porque não é só jovem que está arriscado a cometer um erro que não tem remédio. Qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Uma pessoa com 70 anos pode cometer um erro que não tem mais remédio. E passar o restante da sua vida amargando os resultados disso. Então, esses versículos são escudos para todos nós. São duros? São. Eles engendram medo? Engendram. Mas eles nos protegem. Muito bom isso. Nos protegem do erro. Ok, então aqui acabou essa parte do 12 ao 17, do 14 ao 17. Na semana que vem, tem uma outra perícope aí, não tem? O que vem depois? Ora, tá, aqui é. Nós estamos já caminhando para o final já do livro, já, né, aqui. Agora nós vamos entrar numa festa agora. Isso aqui é a descrição de uma festa. Então depois do susto vem uma festinha, para dar uma relaxada, né? Ninguém é de ferro, né? Ninguém é de ferro. Então, depois do susto e da bronca, aí vem uma festinha para relaxar um pouco, que ninguém aguenta só levar, né, bronca ali e alertas, né? E aí vem uma festa, olha que festa linda, né? Não tem chegado ao fogo palpável e ardente, a escuridão, as trevas e tempestades, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar no monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Nós não chegamos nisso aí, não chegamos no Monte Sinai, que aterroriza, né? Mas tendo chegados ao Monte Sião. Então aqui é bem mais light, né, do que o Sinai, né? Então, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, incontáveis hostes de anjos e por aí vai. Então aqui é uma grande festa de que nós fazemos parte. Então ele vai pintar essa festa para nós. Uma grande festa que envolve terra e céu. E nós participando dessa festa, que é uma festa global.
é uma festa bidimensional, envolve terra e céu, é tudo unido. Nós fazemos parte dessa grande comunidade que envolve os anjos, os santos, os espíritos dos justos aperfeiçoados e todos nós juntos participando dessa realidade maravilhosa. Então, ele vai falar sobre isso aí. Para que ele vai falar sobre isso? Vai dizer o seguinte, ó, só um maluco para chutar isso fora, né? Olha que festa é essa. Só um maluco para virar as costas para isso aqui. Então, ele quer nos encorajar a sermos firmes. Ok, irmãos, é isso por hoje. Tudo bem? Vocês estão meio quietos hoje assim, meio... Pode fazer. Jacó enganou ele junto com a mãe. Claro, ele era uma pilantra. Ele era pilantra. Quando é que Jacó se converteu? Quando é que Jacó se converteu? É provável que ele só se converteu depois em Betel. Quando ele viu Deus naquela escada, os anjos da escada. Ali Deus se manifestou a ele e ali ele começou a mudar. Essa história dele casar com uma pessoa do seguinte Não, ele começa a jornada dele com Deus só a partir do capítulo 28. Capítulo 25, 26, 27, ele é um incrédulo. No capítulo 28 começa a jornada dele com Deus. Aí ele vai mudando. Aí ele vai reconhecendo que Deus é o Senhor dele. No sermão domingo retrasado, Deus se manifesta dizendo, ó, eu sou o Deus de Betel, eu sou o seu Deus. Não é mais o Deus de seu pai, eu sou o seu Deus. Então aí vai mudando a vida dele. Mas ele pediu, ele tomou uma bênção. É porque isso aí também era cultural também. Não é porque ele era... Ele herdava tudo. Sim. Só a bênção. Mas mesmo as pessoas que não tinham conhecimento espiritual, de conversão e tudo mais, criam na realidade espiritual. Criam na bênção do Pai. Criam nisso, criam no sobrenatural. É porque ele não era ateu, ele não era materialista. Até o incrédulo chega e fala, bença tio, bença avô. Acredita. Incrédulo acredita nisso. Então, naqueles dias, os incrédulos acreditavam nas bênçãos, na existência do sobrenatural, em alguém poder abençoar ou não. Acreditavam nisso. Tinha muito isso. Mas ele só vai entender melhor o Deus verdadeiro a partir do capítulo 28. Então, que ele era pilantra, ele era bem malandrão, ele era. Jacó significa o quê? O que significa Jacó? Suplantador, enganador. Jacó. Ok, vamos fazer oração então, pedir a Deus que nos ajude, né? Para que nós tenhamos uma vida marcada pela observância desses conselhos, né? São 4 conselhos que temos que observar. Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos ajudou ao longo do estudo desses versículos. Queremos pedir que o Senhor nos dê sabedoria para entender mais e mais a sua palavra. E ela entre na nossa vida e nos transforme. Guarda-nos, ó Deus, de não observarmos essas coisas e assim ficarmos expostos a perigos terríveis e a dores e a lágrimas irreversíveis. Queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós e que essas verdades nos protejam ao longo de toda a nossa vida. Abençoa a nossa igreja, que nós sejamos cuidadosos, zelosos, que cuidemos de tudo aqui, dos nossos irmãos, que saibamos exortá-los, protegê-los, orientá-los, ensiná-los, para que não haja nenhuma dessas realidades que vimos aqui, para que nada disso se perfaça no nosso meio, mas que a nossa igreja seja marcada por pureza, firmeza, conselho, consolo, entendimento, e assim os irmãos aqui da igreja transitem por este mundo e ao longo da vida, fazendo a sua vontade e recebendo os frutos maravilhosos disso no final. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.